Boa tarde, todos os nossos queridos amigos. Não precisa ficar mais perto que isso, né? Estão ouvindo bem? Então tá, que daí não fica na frente da câmera. Boa tarde aos nossos amigos internautas. Queremos então agradecer a Deus essa oportunidade riquíssima de estarmos aqui reunidos e a nossa sala está cada vez ficando mais cheia, melhor frequentada, bastante gente, e isso é muito bom para todos nós. É uma grande alegria poder fazer uma exposição olhando nos olhos de cada um, né? Não que não seja, que não fosse bom nos tempos de pandemia a gente também poder colocar alguma coisa, né, para o pessoal, algum conteúdo, mas como é bom quando nós podemos ter a oportunidade de fitar olhos interessados em ouvir aquilo que vai ser exposto. Então, anunciado pela nossa amiga Sandra o assunto de hoje. Do lado de fora, os primeiros raios de sol anunciavam o amanhecer do dia 3 de dezembro de 1967. A África do Sul ainda vivia sob apartheid, o regime de segregação racial controlado pela minoria branca. Mas na sala de cirurgia 2A do Hospital Groote Schuur, da cidade do Cabo, a história da medicina mundial estava sendo escrita. Por volta das 6 horas, com o professor Christian Barnard, observando ansiosamente por trás de sua máscara cirúrgica o coração de Denise Darwall, voltou a bater, reencontrando seu ritmo. A diferença é que ele batia no peito de Louis Washkansky. O primeiro transplante de coração humano do mundo havia sido um sucesso. E a jornada até o primeiro momento do transplante de coração humano do mundo e também tudo o que aconteceu depois dele é minuciosamente contada nos próprios corredores daquele hospital, daquele local onde aconteceu aquela cirurgia. Diz René Joubert, fundador e curador do Museu do Coração da Cidade do Cabo. Este não é apenas um museu, é um patrimônio. É onde tudo aconteceu. Esse museu, então, não que ele tenha que o hospital tenha virado um museu, mas parte do hospital virou um museu para que fosse contada, para que seja contada e daqui para frente não se perca essa história de tudo aquilo que aconteceu naquele momento tão importante. Mas o hospital continua sendo um ambiente de trabalho frenético, segundo o G1, e o principal centro de ensino para a Faculdade de Medicina da Universidade da Cidade do Cabo. Queremos, de certa forma, prestar aqui uma homenagem a todos os nossos irmãos espirituais que foram doadores de órgãos, seja por vontade própria, manifestada a tempo à família, seja por decisão da família, que no momento tão amargo e doloroso teve o desprendimento de proporcionar a várias outras pessoas necessitadas, muitas vezes em estado grave, uma sobrevida com mais qualidade e saúde revigorada. Nosso profundo sentimento de gratidão a esses queridos amigos espirituais que cederam esta sua parte que não iria mais ser utilizada, para que pudessem trazer novas vidas. Só quem passa por uma situação de necessidade e se encontra numa longa fila de espera por um órgão, assim como seus familiares, pode compreender exatamente o que esse gesto significa. E o que a doutrina espírita tem a ver com isso? A doutrina espírita foi codificada por Kardec um século antes, assim como não poderia falar sobre esse assunto, né? Porque
nem se cogitava de transplantes de órgãos. A medicina e a tecnologia naquele tempo ainda não haviam atingido esse patamar de aprimoramento, portanto não tem como a gente encontrar nas obras básicas da doutrina espírita nada sobre esse assunto lá. Pelo menos não direta e especificamente. Então hoje nós vamos relembrar que a doutrina espírita nos traz a expressão fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade mesmo? A caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Diria mais, a caridade é o nosso desejo franco e sincero de retribuir ao universo tudo aquilo de melhor que o universo nos proporciona. Isso, obviamente, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a capacidade de cada um de nós. E nós podemos considerar essa retribuição como o mais próximo que nós podemos chegar do cumprimento da lei de justiça, amor e caridade, lei divina, que não vem de cima para baixo, Deus impondo, mas que está dentro de cada um de nós. A doutrina espírita não nos coloca nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de imposição. Ao contrário, ela nos expõe, nos esclarece para que nós nos conscientizemos. Quando nós nos conscientizamos, não é com o outro, é conosco mesmo, porque a consciência está em nós. De que nós somos os únicos responsáveis por todas as nossas decisões. Por isso, hoje a nossa fala é no sentido de trazer essa conscientização a respeito da doação de órgãos. Mas a escolha, obviamente, é de cada um. Nós vamos lançar aqui pelo menos um conteúdo para reflexão destinado àquelas pessoas que nunca pararam para pensar no assunto, ou que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, mas até tem curiosidade, ou tem muito medo de falar sobre o assunto morte do corpo físico. Porque para todos aqueles outros de nós que já são potenciais futuros doadores, convictos, essa vai ser apenas a confirmação do nosso desejo. Quantas pessoas que têm vontade de conhecer mais sobre o assunto, não é aqui o fórum ideal para isso. Nós temos na internet, desde que busquemos sites autorizados, sites confiáveis, como a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a Associação Médica Brasileira e tantos outros, né? Nós vamos ver ali uma gama de informações preciosíssimas a respeito do assunto. A doutora Thaís Stephanie, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, num congresso sobre o assunto, ela menciona que quando a gente pensa em morte, a gente deve lembrar que ela é um lado da moeda. Mas tem o outro lado da moeda, que é a vida. Então, vida essa que nós poderemos oportunizar a várias pessoas, um de nós oportunizar a muitas pessoas, que poderão estar recebendo, quem sabe, os nossos órgãos depois da nossa partida. Ai, mas eu já tenho idade, eu também tenho, mas continuo sendo doadora, não é porque é idoso que não pode doar. Muitas vezes, muitas coisas nós podemos sim, né, doutora Lúcia? Podemos. Mas os desafios para a medicina terrena ainda são inúmeros na área dos transplantes de órgãos. Mortalidade, fila de espera, complicações, né? Então, a morte sem conseguir o transplante porque não chegou a tempo e o paciente estava muito necessitado, debilitado. A rejeição ao órgão recebido, complicações no tratamento pós-transplante, tempo de isquemia do órgão, o tempo de validade, de duração entre um corpo e outro, para sermos bem, né, leigos que somos, né, a maioria de nós.
a logística dos centros responsáveis para que aconteça tudo de forma rápida, alto custo e reticências. São informações que nos passa a doutora Thais, no lado da medicina. Segundo o doutor Ben-Hur Ferraz Neto, que é cirurgião especialista em transplante em São Paulo, ele diz que o desenvolvimento dos transplantes no Brasil nas últimas 2 décadas foi bastante expressivo e eficiente. Isso, segundo ele, se deve ao fato de se haverem sido criadas normas pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e que criou também, né, o Sistema Nacional de Transplantes, assim como o Ministério da Saúde também, que tornou mais transparente todo esse sistema, toda a sistemática. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento, ainda há dificuldades, é claro. E isso não quer dizer que o número de mortes de potenciais doadores no Brasil, que é o nosso caso, seja baixo. Ainda há dificuldades, ainda há carência de captação, de recepção para receber os órgãos, de onde retirar os órgãos, sim. Não quer dizer. Quer dizer é que muitos potenciais doadores morrem, mas não é realizada a doação. Basta ver o número de acidentes, por exemplo, que acontecem em que poderiam ser realizadas muito mais doações do que são realizadas atualmente. Em agosto desse ano, o Brasil tinha mais de 55 mil pacientes à espera de um transplante. A negativa familiar tem girado atualmente em torno de 50%. 50%, ou seja, de 100 pessoas que nós temos que vieram a óbito e que seriam potenciais doadores, 50 famílias não autorizam a utilização dos órgãos, a retirada. Na Espanha, esse número é só de 10%. Mas não é a Espanha o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É o Brasil. Pensemos. Então, nós constatamos que parte desses desafios que a medicina enfrenta poderia e pode ser amenizado por nós. É importante nós lembrarmos que a Lei 9.434 de 1997, que dispõe sobre a doação de órgãos, que regulamenta, no artigo 4º diz: a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Ou seja, mesmo que nós sejamos potenciais doadores, queiramos, a nossa família precisa autorizar, isso está em lei. Por isso, se nós pensamos em fazer doação, nós precisamos deixar a nossa família muito bem informada a respeito da nossa decisão, sobretudo porque é uma decisão que deve ser respeitada. Precisa ser respeitada. Até pode acontecer que alguém saiba da decisão da pessoa que faleceu e a família não quer fazer a doação, não autoriza. Até pode entrar em juízo com uma liminar, mas nós sabemos que tudo isso vai levar tempo. E aqui nada contra nenhum tipo de justiça dos homens, até porque eu sou aposentada no Tribunal de Justiça. Nada contra, não é isso, não é por isso. Mas porque qualquer tipo de processo, mesmo que seja uma liminar, vai durar tempo. Tem órgãos que têm muito poucas horas de duração. Aquele tempo de isquemia que a doutora falava. Então, entre entrar com um processo, receber um despacho, uma decisão liminar que o juiz deu rapidinho, porque realmente ele foi muito competente, muito justo, ok, mas quanto tempo já se passou?
Quando a família simplesmente podia dizer, sim, nós autorizamos, vamos assinar. Isso é muito importante, nós debatermos com os nossos amores na nossa casa. Por favor, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, respeite a minha decisão, se eu já sou um doador, se eu quero ser um doador. Como ninguém sabe quando vai acontecer, né, a morte do corpo físico, a maioria das pessoas acaba não conseguindo deixar a família avisada sobre o desejo de ser um doador. Em geral, quando alguém começa a falar nesse assunto, o outro já corta, porque as pessoas evitam muito falar sobre morte do corpo físico. Existe um grande tabu ainda em cima disso, como se fosse algo que não fosse acontecer com todos nós. Pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 30 anos, eu não tenho pressa. Mas pode ser a qualquer momento. Basta estarmos aqui, né? Nesse mundo. Todo mundo sabe que ninguém vai ficar eternamente com esse mesmo corpo, mas existe uma nuvem de medo, de pavor na maioria das famílias, que acabam nunca mencionando uma coisa que é tão passível de acontecer com qualquer um, em qualquer idade. Crianças podem ser doadoras. E quantas crianças precisam receber? Né? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que um dia nós vamos ter que abrir mão deste corpo. E que ele não é o primeiro e nem vai ser o último. Nós vamos ter ainda muitos corpos pela frente. Nós sabemos também que a essência não está no corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos espírito imortal que atualmente está usando esse corpo emprestado por Deus. Mas também é importante nós sabermos que nós temos um outro corpo, um corpo intermediário, batizado por Kardec de perispírito, que ele intermedia entre o espírito e o corpo físico, e o espírito não tem forma, ele é imaterial. Então nós temos esse outro corpo, que por sinal foi ele que deu a forma, ele deu a forma para esse corpo que a gente utiliza hoje, segundo as nossas necessidades. E ele é constituído a partir do fluido universal, que todos nós já devemos ter ouvido falar, fluido cósmico, fluido universal, que é o princípio da matéria. Nessa mesma lei que nós já mencionamos, lá no artigo 3º, também diz que a retirada de tecidos, órgãos, partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então não nos preocupemos. Morte encefálica, não tem como voltar à vida do corpo se existe a morte encefálica. Constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Não é qualquer coisa. E o que é que dizem os nossos amigos espirituais sobre a retirada dos órgãos do espírito que acaba de abandonar o corpo físico? No programa Pinga Fogo, alguns de nós nem estávamos na Terra ainda naquela época. Em 27 e 28 de julho de 1971, o Ibope foi tanto que ele participou dos 2 programas. O Chico Xavier responde a determinadas perguntas e essa é direcionada justamente a esse assunto. Sabendo-se que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes, o espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? E a resposta do Chico: o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Claro que inspirado, auxiliado por Emmanuel sempre, ele não tirava isso
da cabeça dele, né? O Chico sempre muito bem amparado pela espiritualidade amiga, ele veio com essa resposta e nos diz que mesmo que a separação ainda não tenha sido completada, essa separação, porque a gente não pode confundir aquela outra coisa que é a impressão que o espírito, depois que já está bastante tempo, né, o corpo já morreu, ele ainda tem o pensamento ligado ao corpo, isso é outra coisa. Mas aqui, o desligamento do perispírito do corpo físico, depois que morreu o corpo, o desligamento de todos os nossos fluidos, nossos centros de força, enfim. Ele pode demorar um pouquinho mais, pode demorar, mas a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Gente, se a espiritualidade sabe que nós estamos querendo praticar a caridade, fazer um gesto de amor, como é que eles vão me deixar sofrer? Vendo ali arrancarem meu coração, meu fígado, meu pâncreas, meus rins, meu pulmão e tantas outras coisas que podem ser aproveitadas. Claro que não. Claro que não. Não seremos jamais desamparados. E o Espírito André Luiz, ele traz toda a sua obra, onde ele vem nos mostrar, que maravilha a obra de André Luiz, né? Ele vem nos mostrar a vida do ponto de vista do mundo espiritual. Ele vem trazer o seu depoimento, começando lá no Nosso Lar, que quem não leu o livro, viu o filme, mas o bom é ler o livro antes, né? E ler de novo e assistir o filme de novo, porque cada vez a gente compreende um pouco melhor. Ele vem nos trazer detalhes, desde que ele chegou lá, naquelas condições precárias, que é a condição da maioria de nós, né? O nosso padrão. Até o entendimento que ele foi tendo, enfim, ele vem trazendo informações preciosíssimas na sua obra. E ele também, em vários dos seus livros, nos dá instruções a respeito disso, a respeito dos transplantes, a respeito da doação, o que acontece do ponto de vista do corpo espiritual, que é o perispírito, o que o espírito vai sentir ou deixar de sentir. Vai sentir alguma coisa, vai ser auxiliado sempre. Quem também nos traz preciosíssimas informações que os amigos podem pesquisar a respeito disso, a nossa querida Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco. Ele psicografa todos os livros dela, ela traz informações preciosas a respeito desse mesmo assunto. O Espírito Camilo também, pela psicografia do Raul Teixeira, e outros vários autores espirituais. A espiritualidade sempre nos munindo de informações preciosíssimas e necessárias para todos nós, para que nós possamos ter a certeza de que é um passo acertado aquele que, se nós temos a vontade, né, de fazer, de dar esse passo, de fazer a doação. E assim, especialmente, relembrando como é um fato que foi aberto à população, todos inclusive se solidarizaram, né? Inclusive no momento da doação de sangue, eu sei porque eu fui lá doar sangue, tinha centenas de pessoas na ubra para doar sangue. Para aquele menino, o Vitor, que sofreu um acidente, ele caiu de bicicleta, perfurou o fígado e ficou muito mal, né? Então todos se solidarizaram com a situação do Vitor, mas ele acabou não conseguindo, né? Não conseguiu, o corpo veio a morrer. E a mãe dele, a Adriana Caetano, que é enfermeira, ela fez uma mensagem, lançou para a população uma mensagem. Ela disse assim: mesmo eu sendo enfermeira, não pensem que tenha sido fácil eu abrir mão e eu autorizar a doação dos órgãos do meu filho. Mas eu tomei a decisão e me senti muito bem com isso. E isso é um gesto de amor incondicional, porque é a decisão não da enfermeira, mas da mãe. E nós todos que somos mães, que somos pais, sabemos que não deve existir, eu não acredito que exista uma dor aqui na Terra maior do que uma perda de filho.
Não acredito que exista uma dor maior que essa, mas enfim. Então, esta nossa amiga, ela nos traz um grande estímulo, porque como mãe, no auge da sua dor, ela fez um esforço nobre e conseguiu tomar a decisão que ela considera mais acertada, e ela nos chama a conscientização para esse ato de amor condicional. Tanto que logo depois teve um jogo do Grêmio e eu vi isso, está na página dela, que é pública, a página do Facebook. Tem uma foto de todo o time ali do Grêmio com uma faixa dizendo que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Basta que o desejo seja seu e a atitude da sua família. Ser doador de órgãos, mais que doar, é salvar vidas. Hashtag 1salva8, hashtag Vitinho vive. E essa mãe sente que seu filho vive através de no mínimo 8 pessoas que ele pôde acudir, socorrer. E é claro que Vitinho vive muito bem onde ele vive hoje. Nós então pedimos ao Mestre Jesus que nos brinde com a sua paz e que nós pensemos nisso. Que nós reflitamos sobre isso, se ainda não tomamos as nossas decisões. Muito obrigada pela atenção de todos.